Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 26 de março de 2018, está no ar o Papo de Jogador. A gente fala sobre a preparação do esporte, que começa a sua preparação para o Brasileirão, o esporte que foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e também no Campeonato Pernambucano. A gente fala também do Santa Cruz, que começa a semana se preparando para enfrentar o Confiança pela Copa do Nordeste. Jogo importante para o Santa. O Santa precisa vencer para se consolidar na primeira colocação do grupo. E o Náutico, que após 3 anos volta à final do Pernambucano. O Náutico que está aí na fila para a conquista do Pernambucano há quase 14 anos, né? O Náutico que venceu o Salgueiro ontem por 3-2. Tudo isso agora no Papo de Jogador. Tem muita coisa para falar aqui hoje sobre os nossos times pernambucanos, e eu quero falar para vocês também que você pode assistir o Papo de Jogador ao vivo pelo facebook.com/TV Normal Nordeste. Clica lá que o programa está ao vivo, disponível para vocês. Eu venho hoje com muito prazer e recebo aqui na bancada 2 feras do nosso futebol, Zé do Carmo, grande Zé do Carmo, Santa Cruz, Seleção Brasileira, Vasco da Gama, campeão brasileiro pelo Vasco. Tudo bem, Zé? Boa tarde. Tudo bem, Marquinhos. É um prazer estar participando pela primeira vez. E também dizer que eu joguei no Liverpool, mas não foi da Inglaterra não, foi do PSEP. Ainda joga? Não. Aí depois passei pro Palmeiras, do IPSEP. É os times que eu passei lá. Então eu tenho que começar a colocar esses times, não é, na minha relação daqueles clubes quando eu passei. Queira ou não, é um começo, né? É um currículo, é o começo, então é importante. Mas bom ver você aqui participando do programa, à frente de tudo, meu amigo Dário aqui. A gente é amigo fora de campo, né? Dentro de campo o couro comia bonito. E Dário sempre um cara de uma disposição fantástica. E hoje jogaram estamos aqui. Contra algumas vezes? Bastante. Eu me lembro de alguns lances que teve uma vez num clássico contra o Sport que eu ganhei uma bola no primeiro pau e a Marilda acabou fazendo um gol no segundo, né? Aí escanteio de novo, mete aqui que eu vou ganhar de novo. Eu quero ver se ele vai ganhar de novo agora. Com a mão aqui. Quase chorando. Eu quero ver se ele vai ganhar de novo aqui. Realmente não ganhei mais. Grande Dário. Tudo bem, Dário? Seja bem-vindo. Dário, Esporte, Grêmio e mais uma penca aí, né, Dário? Mais 16 clubes. Eita. Tudo bem, Dário? Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. Para mim é uma honra aí estar com vocês, o Zé do Carmo, essa figura. E essa história que o Zé contou aí? Como ele falou, né? Antigamente a gente até fazia algumas apostas, né? No clássico. E para ajudar as crianças carentes, né? Em cestas básicas, né? Isso era uma coisa a gente bem, fez bem com legal. Brinquedos, né? Fizemos com Isso. brinquedos. E depois cestas básicas também, a gente, né, como ele falou, lá dentro a gente defendeu o nosso clube da melhor maneira, né? E era madeira, era pau, como se diz. Teve choque? Sempre. E tem até uma história para lembrar, né? Em 90 eu acho que foi em 96, a gente decidiu o campeonato, não foi, Zé, na ilha? Isso, exatamente. Exato, pronto. Aí acho que jogamos pelo empate e estava 1-1 o jogo. Eu acho que já eram uns 40 minutos do segundo tempo. E eu dei uma tapa, né? Saí jogando e joguei a bola na frente. E Zé do Carmo, que foi, na hora era ele, foi me marcar e ele não conseguiu, eu já tinha passado dele, ele fez a falta por trás, já tinha amarelo e o árbitro Will Souza. Não, Marcelino Tavares. Foi? Não esqueça não. Marcelino Tavares. Marcelino. Desculpa, Zé. Marcelino. Expulsou o Zé, parecia que tinha acontecido um gol, né? A torcida do Esporte tinha a maior raiva do Zé, né? Ainda tinha prorrogação, cara. Eu fui expulso e não participei da prorrogação. Então aquele ali foi um lance que sempre sai da minha memória e eu fiquei vibrando. Eu digo, vai embora. Aí o Zé olhou pra trás com a vontade de me matar, mas... E eu saindo, jogaram uma lata de cerveja, a cerveja cheia, velho. Se pega na minha cabeça, tinha quebrado a gaia. Era... Certeza absoluta. Mas a gente não vê mais essas apostas, né? O jogador hoje não tem mais esse convívio fora de campo, né? Os caras são muito mais internautas do que parceiros, né? A gente vê pouco esse tipo, né? Vocês falaram que apostaram aí brinquedos. Viu só, eu apostei com o Paulo Leme, que jogava no Náutico com meia, 40 cestas básicas. Aí fui feliz e ganhei. No sábado, aí um repórter falou assim, só Dário tá lá querendo apostar.
O time do Sport era infinitamente melhor do que o Santa Cruz, mas eu não podia pipocar. Aí, pergunta a Zé aí, né, metido a apostar, pergunta se ele quer apostar. Aí eu já puxei o freio de mão assim, meu camarada, se eu pipocar, o cara já vai entrar atropelando, né? Não, tá apostado, vamos apostar 100 brinquedos. Aí apostamos 100 brinquedos, aí só, pessoal, Dário tá dando bocão do lado de lá, dizendo que vai dar de mão na gente. Eu já agitei o vestiário, né? Os caras disseram, como é que é? Se for, ele disse que ia dar de mão na gente. Aí eu fiz uma aposta com ele. Ai, não vai perder não, mas a gente era muito limitado. Rapaz, no outro dia nós ganhamos de 1-0, gol de Alexandre, né? Lateral esquerdo que faleceu. E eu não sei como é que nós ganhamos aquele jogo. Não sei, porque o Sport, se Sufoco ganhasse esse jogo, não é? Era negócio para 5-6-0, não é? Da maneira como foi. Mas acabou ganhando. É clássico, né? É camisa, é torcida, pois é. E mexe. Foi fantástico. E a gente dividiu o prejuízo. Eu paguei 50 brinquedos, o Dário pagou 50 brinquedos. Muito bacana. A gente fala do esporte agora. O esporte começa a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O esporte que está atrás de reforços. E o presidente Arnaldo Barros falou semana passada sobre vários assuntos referentes a tudo que tem acontecido no esporte ultimamente, né? O esporte enfrenta dificuldades financeiras como qualquer outro clube do Brasil. Você tira ou conta em menos que 5 dedos os clubes que não estão passando por dificuldades no Brasil. E não é por conta de gestão. As dificuldades estão vindo por conta do momento econômico que foi vivenciado o ano passado, que está sendo vivenciado esse ano. Eu não fui convidado, eu nem sequer conheço o regulamento da Copa do Nordeste de 2019. Vocês perguntaram ao Central se o Central vai participar? Por que estão perguntando ao esporte? O esporte não é da Liga. O esporte não está na Copa do Nordeste. Não tenho sequer a obrigação de conhecer e não conheço o regulamento que prevê a próxima competição. Não recebi nenhum convite. Não recebi nenhum ofício. O esporte está fora da competição. Expliquei por que saí. Não me arrependo. E agora, outros estão chegando à mesma conclusão. Olha que o esporte que nós defendemos, que é o maior time do Norte-Nordeste, sai da competição do campeonato da Copa do Brasil na segunda fase. Como é que o esporte é eliminado na semifinal? É inaceitável. É inaceitável. A pressão começa dentro de casa. Em dada ocasião, o presidente Martorelli chegou aqui e disse: a ambição do esporte é ir para a Libertadores. Aí foi super criticado. Como é que o esporte está sonhando alto, bota os pés no chão? Se Martorelli dissesse que a meta dele, a pretensão era manter o esporte na Série A, aí iriam dizer: time que pensa pequeno, quem pensa pequeno não vai a lugar nenhum, tem que pensar grande para poder atingir grandes objetivos. Eu caí nessa mesma esparrela. O que eu posso falar agora, guardando todos esses cuidados, é que nós precisamos ter um time competitivo para que a gente possa ir o mais longe possível na competição. André, nós vendemos pelo dobro do preço do capital que nós investimos. E recebemos um ano de retorno desportivo e midiático. Mas eu acho que não foi o melhor negócio. Não foi o melhor negócio. André vale muito mais do que isso. Só que a postura dele nos levou a fazer esse negócio. O que foi ruim. A postura dele, diga-se, a postura dele depois
da demonstração de interesse por parte do Grêmio. Antes não. Antes a postura dele foi espetacular. Um líder dentro de campo, exortando todo mundo a jogar bola, a se comprometer, comprometido. Agora, a partir do momento em que houve a manifestação de interesse do Grêmio, aí ele passou a ter uma postura verdadeira, mas condenável. Eu não quero mais jogar. Mas você tem contrato, mas eu não vou mais jogar. E aí eu tive que tomar atitudes dentro da lei. Então, a saída de André não foi da melhor maneira. Não foi. Poderia ter conduzido de outra forma. Falou sobre muita coisa. E o esporte passa por um momento difícil, né? Eliminações, salários atrasados, jogadores vêm reclamando de salários atrasados. O Arnaldo falou sobre isso também na entrevista. O que me chamou a atenção, Zé Idário, foi duas situações. Essa questão do esporte permanecer fora da Copa do Nordeste no ano que vem. Que para mim esse ano foi um erro que o esporte cometeu. O presidente fala que não vale você investir na Copa do Nordeste porque você tem prejuízo. E outra situação foi a má condução do processo André, a saída do André. O que parece para mim que o André saiu à força. Pressionou e conseguiu sair. Vocês viram de que forma essa entrevista do Arnaldo? Bom, eu acredito, não é, pelos anos que eu já estou no futebol, que é um dos presidentes que foram mais bombardeados na história do futebol nesses últimos 2 anos. Né? Porque todo mundo só fala mal de Arnaldo. Só fala mal. Arnaldo Barros, né? Barros. Pronto. Só fala mal de Arnaldo. Esse cara deve trabalhar dentro de uma pressão que é impressionante. A gente sabe, não é, da grandeza do esporte. Não concordo em o esporte ficar fora da Copa do Nordeste. Eu, como comentarista, não é, como pernambucano, a gente sabe o quanto é importante o esporte por rivalidade, não é? Por impor, exatamente, por impor, não é, sempre bons resultados e levantar cada vez mais o futebol pernambucano que não passa por um bom momento. E essa questão de negociações de jogadores, isso vai sempre acontecer. Eu me lembro que eu tinha 6 meses de contrato no Vasco, pedi para sair. Eurico Miranda era meu amigo até o dia que eu disse que eu queria sair do Vasco. Desse dia em diante ele virou inimigo, entendeu? Quer ir embora, vai embora. Eu sabia que para mim era melhor, entendeu? Não dava mais, já tinha 4 anos de Vasco e a coisa estava do mesmo jeito, entendeu? Financeiramente o país não tinha uma estabilidade boa. Você ganhava 50 mil hoje, no outro mês, os seus 50 mil só valia 40. Entendeu? Uma superinflação. Então, essa questão do presidente do esporte aí, ele sabe que tem mais essa temporada, que é o Campeonato Brasileiro, que é um Campeonato Brasileiro que tem que se fazer. E dando a vida, ele mesmo vai se empenhar para trazer boas contratações, para que o esporte volte a ser respeitado, não é, no cenário brasileiro, porque por 2 anos passou raspando. E a gente não quer um esporte fora da primeira divisão, mesmo a gente trabalhando na imprensa, eu tenho minhas preferências. Eu torço pelo Santa Cruz, entendeu? Mas eu não quero ver o esporte numa Série B. O Santa Cruz numa Série C, o Náutico numa Série C. A gente fica desrespeitado. A gente está perdendo hoje para o Ceará, estamos perdendo para Alagoas, não é? Qual é o outro que também está passando à frente da gente? Então, Bahia. Não é? A gente está atrás desses 3 estados e a gente já teve os 3 na primeira divisão altamente respeitados. Então, a gente tem que resgatar essa autoestima do torcedor pernambucano. E o presidente, não é? A gente vê que ele se dedica para fazer o melhor, mas nem sempre acontece o melhor para ser feito. Então, eu particularmente, eu vejo ele um cara de uma seriedade muito grande, mas é presidente de clube. Quando ganha, ele é o melhor, quando perde é o pior, e normalmente é assim. Nem sempre quem ganha está fazendo tudo certo, e nem sempre quem perde está fazendo tudo errado. Verdade. Ô Dário, o esporte está atrás de reforços, né? Principalmente atacantes. Foi atrás do Iago, que é do Ferroviário de São Paulo, parece que está próximo ao acerto. Iago tem 25 anos, jogou 12 partidas no Campeonato Paulista, fez 3 gols, é um atacante de lado, de velocidade. E também o Gilberto, que jogou no Sport, foi cria do Santa. Gilberto que hoje joga na Turquia, mas o que está complicando a negociação é o alto salário do Gilberto. O Sport vai reduzir a folha
e está atrás esse ano de um time mais operário, com menos estrela. Acho que a prioridade realmente é um atacante ou o Sport tem carências em outras posições? Eu andei acompanhando, né, o Sport nesses últimos jogos, tem em várias posições tá carente. A gente sabe que o ataque não está andando bem, né? Você vê, a prova é ser eliminado do campeonato estadual, um clube como o Sport. Eu, como se fosse um jogador, teria vergonha. Entendeu? Um clube grande, com um centro de treinamento maravilhoso, né? Uma estrutura que dá inveja a qualquer outro clube, não pode passar por uma situação dessa. Eu acho que o jogador tem que entrar lá dentro, ele tem que entrar e saber que ele está vestindo a camisa de um grande clube. Que ali dentro tem milhares de torcedores ali que sempre apoiam o clube em todas as competições, sempre está lá. E o jogador tem que, o atleta, ele tem que saber e transmitir para o torcedor, às vezes não está bem tecnicamente, mas transmitir aquela vontade, aquela raça. Porque o Sport é um clube de raça. E a gente não está vendo isso. Você vai ali para Caruaru, todo respeito ao Central, que para mim é time pequeno. Time grande hoje no estado é Santa Cruz, Sport e Náutico. Eles têm que respeitar. Tem que ver agora, eles lá no campo, lá os caras não estão respeitando mais. Passam por cima, né? Estão passando por cima. E a gente não vê aquela vontade, aquela coisa do cara errar um passe, mas na outra o cara dá um carrinho, o adversário vê, porra, os caras estão ali, ó, olhando no olho do adversário, vê que o cara tá ligado, mas ninguém vê isso. Tá perdendo o jogo, parece que perdeu, todo mundo vai para sua casa, tá tudo bem. Na época que eu jogava, meu amigo, quando eu perdi, eu ficava doente. O Zé do Carmo sabe como era. Ele sabe, ele também vestiu a camisa de um grande clube que foi o Santa Cruz e sabe. É cobrança, meu irmão. O cara tem que saber que lá dentro ele está defendendo não só a equipe, não, é a família, né? É um contrato, um futuro contrato no outro clube maior, né, na Europa. Então o jogador tem que ver esse lado. Não é só aquele momento que ele está ali disputando uma semifinal contra um Central de Caruaru. E parece que o Sport era um time pequeno. O jogo que eu vi foi esse. Poucos lances de perigo de gol, né? E o Central toda hora o jogador caía, levantava, dava carrinho, parecia que a camisa estava invertida. Não, eu tô vendo dessa maneira o futebol hoje. No Sport eu tô vendo dessa maneira. O jogador tem que saber que está vestindo a camisa de um clube, que é um clube guerreiro, para pelo menos igualar na vontade. E olha só, um convite para vocês, imperdível. Hoje no Roda Viva, às 10h15, tem Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro. Hoje no Roda Viva, na TV Nova Nordeste, Cultura. Aí a gente fala agora, a gente sabe, para encarar o Confiança no meio de semana, na quarta-feira, pela Copa do Nordeste. O Santa é líder do grupo e precisa vencer para se consolidar na primeira colocação, que daria ao Santa a vantagem de jogar as quartas de finais no jogo de volta em casa. Santa Cruz que empatou na semana passada contra o 13 fora de casa. E o Santa Cruz tem 9 pontos, o CRB tem 8, o Confiança tem 5 e o 13 tem 4. O 13 já eliminado, o Confiança ainda tem chance. E o CRB que está próximo. O Santa Cruz precisa da vitória para ser o primeiro. Daria uma vantagem nas quartas de final para que o Santa decidisse em casa. Você acha que o Santa pode aí surpreender na Copa do Nordeste? Pode dar continuidade aí, chegar a uma final? A gente vê o Confiança, né? Depois que ele resgatou os pontos, né? Ele volta fortalecido. Né? Então, vai fazer o jogo da vida, né? Pela classificação. E até pode, não dentro dessa classificação, ele já mostrar um espírito realmente para a próxima fase de time que pode chegar. Então, é importante, ou você elimina, né, de uma vez esse concorrente, né, ou senão você vai ter problemas mais na frente. Caso o Confiança vença e o CRB não consiga o seu êxito maior, a coisa vai ficar complicada, porque é mais uma equipe que chega sedenta para ganhar uma Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz
talvez tenha a ausência do Genilson, né? Isso. Por contusão. É dúvida ainda. Que já vinha fazendo uma parceria boa, ele e o Dani Moraes, né? 2 atletas com experiência e com uma boa técnica, e isso o Santa Cruz perde um pouquinho. Mesmo o Augusto, né? Silva está passando por um momento muito delicado, porque assim, quando você erra num clássico, você fica louco para que o próximo jogo dentro de casa você mostre, você consiga fazer gol. E o Augusto é jovem, Zé, tem apenas 20 anos, né? Pois é, ele teve um erro que muitos atletas já tiveram. Eu já fiz gol contra, entendeu? Já dei passe errado na entrada da área, o cara também fez. Então, só quem passa por aquela situação é que sabe o sentimento, né? É que sabe o sentimento. Fiquei chateado com ele, não? Fiquei também, como ele errou o passe. Como torcedor, ficou que eu estava como torcedor. Mas você tem que saber de que a sua concentração tem que ser 100%. Se você entrar com 99% de concentração num clássico, você vai ter problemas futuros. E, Dário, o Júnior Rocha reclamou muito no jogo anterior sobre o poder de finalização do Santa. Santa criou várias oportunidades contra o 13, poderia ter vencido fácil por no mínimo 3-0, só que o último passe, a finalização dos jogadores não está legal. E ele tem cobrado isso dos atletas, né? É uma deficiência que alguns times têm encontrado, né? No Santa ainda falta um jogador com poder de decisão que tinha o Grafite, né? Que saiu recente, se aposentou. Sim, eu concordo, Marquinhos. Aquele tal de último passe é que é complicado, não é? Tem que ter Vocês foram jogadores tem que ter o cara para deixar cada um tem uma função no campo, né, Zé? Eu acho que tem que ter um cara para meter a bola, para o atacante finalizar, a bola chegar redondinha para ele finalizar. Então todo mundo tem que ter sua responsabilidade. Eu vejo que no Santa Cruz está faltando esse atleta mesmo. O Santa enfrenta o Confiança às 9h45 da noite. E o Santa vencendo, se consolida ali na primeira colocação, né? O Santa está bem na Copa do Nordeste, foi eliminado do Campeonato Pernambucano, mas na Copa do Nordeste está muito bem. E a gente fala do Náutico agora, a gente tem os melhores momentos do jogo de ontem, da vitória do Náutico, apertada por 3-2, mas o Náutico chega à final após 3 anos, né? O Náutico está no jejum, aí está na fila há quase 14 anos que não conquista o título. Vocês assistiram o jogo? Vocês viram? Sim, eu assisti o jogo todo. Gostaram do jogo? Na verdade, assim, o Salgueiro veio com estratégia, né? De esperar, né, para tentar contra-atacar. Mas o Náutico estava muito firme naquilo que estava fazendo. Não foi brilhante o primeiro tempo do Náutico, mas foi consciente, né? Tomou o gol e continuou com a mesma pegada, mas a gente vê. Mas o lance do pênalti. Você achou que foi pênalti? Achei que foi pênalti, sim. Achei que foi pênalti. E a cobrança de pênalti foi uma covardia, né? Foi. Aquilo ali, nem com asas, não é? O goleiro pega uma bola daquela ali. E esse tipo de comemoração, não é? Eu vejo que os atletas vão para cima da torcida. Hoje não se admite mais isso. Não é? Você fazer graça para... Antigamente já era complicado, valia hoje. Então os caras tomaram uma atitude e aquilo ali mostra exatamente o espírito aguerrido como o Náutico está. A reivindicação partiu do banco. Né? E aí os atletas todos, né, comungaram aquele tipo de situação ali. Então, no segundo tempo, o Náutico voltou muito mais decidido, tomou conta do jogo, né? O time de Sérgio China não conseguiu, e o Sérgio China fez um belo trabalho do Salgueiro para resgatar a autoestima do Salgueiro. Né? Não é a mesma equipe, né? Não é muito difícil. Diga-se de passagem, saiu quase todo mundo, né? Você tira 6 titulares de uma equipe e querer que essa equipe acerte dentro de um campeonato. Um campeonato Curto. não, 3 campeonatos, né? Nordeste, Pernambucano e Copa do Brasil. Então era muito complicado. Jogou de igual para igual, né, Zé? Jogou de igual para igual. Não, muito fez. Muito o Salgueiro fez, não é? Pela desmoralização que aconteceu em tão pouco tempo. Porque eu me lembro que em 3 jogos, se eu não me engano, o Salgueiro tomou 13 gols no comando de Paulo Júnior. Né? E aí depois o Sérgio China chegou, já começou a resgatar a autoestima. Não, primeiro não vamos tomar, para depois a gente partir para fazer. Então é o básico do futebol em cima disso aí. Mas o Náutico está, até fala assim, está dando muita sorte. Só dá sorte quem trabalha. Né? Só dá sorte quem trabalha. Então não adianta você querer que a sorte esteja alinhada a você se você não trabalha, se você não busca. E o que chama atenção no Náutico hoje, Dário, é que o Náutico estava com o lema de quanto pior, melhor. A gente só ouvia notícias ruins do Náutico, vocês acompanharam, né? Tudo no Náutico saía do clube e era uma bomba. Hoje parece que o clima pelo menos melhorou, o trabalho tem sido bem conduzido pelo Roberto, pela diretoria.
O Náutico está tendo algo diferente, que eu acho que essa coisa da integração dos jogadores também participando do... Por exemplo, a volta dos aflitos, os caras foram lá para plantar grama e estão... Os caras estão comprometidos, Marquinhos. A palavra é essa. Isso é importante, né? Quando o time está comprometido, é difícil, o adversário lá sente. Então a gente vê que o Náutico está com um time que tá com raça, está com vontade. Os caras tiram a bola, vibra. Então isso, meu irmão, isso aí conta muito no futebol. Eu acho que primeiro, para você chegar num sucesso, você tem que mostrar que você está com vontade, você está atento. E o Náutico está acontecendo isso. Os jogadores estão mostrando essa vontade para o adversário e está fazendo um bom trabalho nas 3 competições, né? Isso. Copa do Brasil, que você vê, é uma competição difícil, né, Zé? Muito. E tá lá o Náutico, lá vivo. E com chances reais agora de passar para outra fase também. Então os caras estão comprometidos. Por isso que está chegando onde está. O Náutico enfrenta o Central na final, mas antes tem um compromisso pela Copa do Nordeste no meio de semana. O Náutico enfrenta o Altos, jogando fora de casa, precisa vencer. A situação do Náutico é a seguinte: o Náutico precisa vencer o Altos por qualquer placar, mas depende de qualquer resultado de vitória ou de Bahia ou de Botafogo para estar classificado. Agora, se no jogo entre Botafogo e Bahia der empate, o Náutico vai precisar golear o Altos por no mínimo 4 gols de diferença. Há tranquilidade, né, na Copa do Nordeste? Rapaz, você dá uma goleada num time jogando fora de casa... Vai com o time reserva o Altos. E o Náutico provavelmente, porque tem uma decisão já no final de semana. Pois é. Então o Náutico também vai tomar suas precauções. Agora, no futebol tudo pode acontecer, a gente já viu muita coisa, né? Mas uma goleada eu acho muito complicado. Mas se o resultado entre Bahia e Botafogo der empate. Certo. Mas se o Botafogo vencer o Bahia e o Náutico vencer por 1-0, o Náutico está classificado. O Botafogo joga em casa. O Botafogo joga em casa contra o Bahia. Pois é, e o Botafogo tem um bom time. É o Botafogo líder do sabe grupo, né? que para sobreviver na competição tem que vencer, não é? O Bahia também, Pois é, e o Bahia é um time que a gente sabe Bahia. que tá em 2 competições, né? Ou em 3 competições. Também está na Copa do Brasil? Ou não classificou? Eu não sei, mas 2 eu sei. O Bahia é uma equipe que o seu potencial é muito bom. Não é um leque de bons jogadores, não é um treinador inteligentíssimo, mas a bola tem que rolar, né? Para mostrar tudo isso. Né? E sempre os primeiros serão os melhores. É aquilo que a gente costuma dizer. É grande, mas não é grande coisa. Entendeu? Então, é aguardar para ver. Viu, Marquinhos? Não, fala, Dado. Tava mostrando uma imagem e parou aí. Uma imagem. Quando acabou o jogo, você viu os jogadores do Náutico, do banco de reserva, correndo, outros ajoelhados. Isso é muito bonito. Você vê que os caras estão querendo, é muita vontade, entendeu, Marquinhos? Isso é bacana, isso conta muito. Estão vivendo o clube, né? A gente foi jogador e sabe que isso aí, quando a gente vê que todo mundo está, né, engajado em chegar lá, não tem jeito. Pode até não ganhar, mas ó, pronto, essa imagem aí, ó. Certo. Mano, você viu, ó, um agradecendo ali a Deus, os outros correndo para abraçar os outros. Entendeu? Não há vaidade hoje, né? Isso aí que é bacana no grupo. Isso ganha jogo, ganha campeonato. Pode até estar com um time inferior, mas chega. E você pode ver que as mexidas, porque fazia tempo que eu não via um treinador como Roberto Fernandes mexer tanto numa equipe por necessidade, e todos aqueles jogadores do elenco estão tendo oportunidade. E todos eles estão vendo uma possibilidade de se tornarem titulares. Então eles estão dando a vida a cada jogo. Então, cada jogo que passa, essa equipe não é titular. Para mim, titular são aqueles que entram. Não é? Qualquer um que fique fora assistindo o jogo é reserva. Então, os titulares são os 11 que entram. Então, você tem que saber que eles realmente vão fazer o melhor. Legal. Zé, rapidinho. No palco da bola, quando? No palco da bola, no próximo domingo, não é? Antes da decisão entre Central e Náutico, o primeiro jogo da final. E a gente está sempre entrevistando. Ontem mesmo, meu entrevistado no Por Onde Anda foi o Dário. Preciso convidar você também. Quando Na quiser. verdade, assim, as entrevistas eu vou aonde o cliente estiver, entendeu? Aí eu faço a entrevista e tem torcedor inteligente, que ultimamente eu tenho colocado torcedor inteligente, tenho colocado mulheres para falar. Eu que já fui preconceituoso, não é? Ao ponto de dizer assim, rapaz, mulher no futebol, mas a mulher no futebol é como uma frase que eu digo, mulher no futebol é uma realidade. É verdade. Não é? Então, elas têm a sua carga de responsabilidade muito grande, e as que estão falando hoje de futebol
elas não estão dando brecha para os caras porque elas falam Legal. exatamente aquilo que estão vendo. Legal. Zé, quero agradecer Já? também o Dário, já acabou. Rapaz, Eu que às vezes agradeço. quando é bom, Só no instante passa, né, cara? Cara, Pô, eu nem olhei pro relógio, Marquinhos, nem olhei pro relógio. Porque eu tenho meu relógio biológico aqui que ainda não acusou fome, né? Mas 1 hora, rapaz, que beleza. Ó, o Papo de Jogador volta na segunda que vem, falando tudo sobre o primeiro jogo da final entre Náutico e Central. Um abraço para vocês, até segunda que vem.